Moisés. O peso da liderança, a humildade e a força silenciosa. Moisés é lembrado como um dos maiores líderes da história humana. Um homem que confrontou impérios, libertou um povo inteiro e falou com Deus face a face. Mas quando olhamos com atenção para sua trajetória, percebemos algo profundamente encorajador para o homem moderno. Moisés não começou forte, confiante ou seguro. Ele começou confuso, inseguro e com medo. Exatamente como muitos homens vivem hoje. Ele nasce em um cenário de terror. Um decreto de morte ordenava que todo menino hebreu fosse assassinado. Desde o nascimento, a vida de Moisés já carrega um peso que poucos homens percebem. Ele sobrevive quando muitos não sobrevivem. E isso, consciente ou não, gera uma pergunta interna que acompanha muitos homens. Por que eu estou vivo? Para quê? Ele cresce entre dois mundos, biologicamente hebreu, culturalmente egípcio. Carrega identidade dividida, sensação de não pertencimento e conflito interno. Essa tensão não é apenas histórica, ela é atual. Muitos homens vivem divididos entre o que são, o que esperam deles e o que o mundo exige que sejam. Isso gera ansiedade, confusão e, muitas vezes, decisões impulsivas. E em um momento crítico, Moisés tenta resolver a injustiça com as próprias mãos. Ele vê um egípcio maltratando um hebreu e reage com violência. Mata o opressor, mas o que parecia justiça se torna fracasso. Ele é rejeitado pelos seus e ameaçado pelo sistema. E então, ele foge. A fuga de Moisés não é apenas geográfica, é emocional. Ele foge da culpa, do erro, do fracasso e da imagem de si mesmo. Muitos homens fazem o mesmo hoje. Fogem através do trabalho excessivo, dos vícios, do isolamento, da indiferença emocional. Mas Moisés foge para o deserto. E o deserto é o lugar onde homens são reconstruídos. Por 40 anos, Moisés vive no anonimato. De príncipe do Egito, ele se torna pastor de ovelhas, do palácio ao pó, do comando ao silêncio, do reconhecimento à invisibilidade. E aqui está uma das maiores lições de masculinidade da Bíblia. Deus não constrói homens no barulho, mas no silêncio. Não no aplauso, mas no anonimato. Não na pressa, mas no tempo. No deserto, Deus trabalha profundamente em Moisés. A arrogância se transforma em humildade. A impulsividade se transforma em paciência. A força bruta se transforma em força silenciosa. O homem que tentou resolver tudo com violência aprende agora a esperar, observar e obedecer. Ele aprende a ouvir mais do que falar. A conduzir ovelhas antes de conduzir pessoas. A cuidar do pequeno antes de carregar o grande. O deserto não é castigo, é treinamento. E muitos homens rejeitam o deserto porque não entendem isso. Eles querem resultados sem processo, autoridade sem maturidade, liderança sem caráter. Moisés nos mostra que liderança verdadeira começa com domínio próprio. Quando Deus aparece na sarça ardente, Moisés já não é o jovem arrogante. Ele é um homem quebrado, consciente de suas limitações. E sua resposta ao chamado é profundamente humana. Eu não sou suficiente. Eu não sei falar. Eles não vão me ouvir. Escolhe outro. Essa reação revela algo essencial sobre masculinidade. Maturidade começa quando o homem reconhece suas limitações. Deus não escolhe homens prontos, escolhe homens disponíveis. Homens que dizem sim, mesmo tremendo. Homens que caminham mesmo sem certeza total. Coragem não é ausência de medo, é obediência apesar dele. Ao retornar ao Egito, Moisés enfrenta o faraó, o homem mais poderoso do mundo. E não o faz com força física, armas ou estratégia militar. Ele enfrenta o poder com autoridade espiritual, firmeza moral e convicção interior. Essa é a força silenciosa da masculinidade madura. Não grita, não se impõe pelo medo, mas permanece firme. Conduzir o povo de Israel talvez tenha sido mais difícil do que enfrentar o faraó. O povo reclama, duvida, trai, murmura. Moisés lidera pessoas instáveis, ingratas e emocionalmente imaturas. E isso revela outra verdade profunda. Liderar não é controlar, é servir. Liderar é carregar o peso das emoções alheias sem perder a própria estabilidade.
Moisés intercede pelo povo quando eles erram. Ele se coloca entre a ira e a destruição. Ele ora, ele sofre, ele insiste, ele se sacrifica. Aqui vemos o coração da liderança masculina. O homem não foge do peso, ele o carrega. O peso da família. O peso das decisões difíceis, o peso das consequências, o peso de proteger mesmo quando não é reconhecido. Moisés falha. Ele perde a paciência. Ele explode emocionalmente. Ele fere a rocha quando deveria apenas falar. E por causa disso, ele não entra na terra prometida. Isso dói. Mas aqui há uma lição madura. Grandes homens também pagam preços por seus erros. A masculinidade verdadeira não é sobre perfeição, mas sobre responsabilidade. Mesmo não entrando na terra prometida, Moisés cumpre sua missão. Ele prepara o povo. Ele forma Josué. Ele entrega a liderança. Ele termina sua jornada fiel ao propósito. Isso é grandeza real, saber quando liderar e quando passar o bastão. Saber que o propósito é maior que o ego. Moisés nos ensina que um homem de verdade não vive para ser lembrado, mas para cumprir sua missão. Ele protege, ele serve, ele guia, ele se sacrifica. Ele coloca o propósito acima do orgulho. A força de Moisés não estava nos músculos, nem na eloquência, nem na posição. Estava na humildade, na obediência e na disposição de carregar o peso que poucos estão dispostos a carregar. E essa é a masculinidade que transforma gerações. Se curtiu, deixa seu like e se inscreve no canal para mais vídeos assim. Valeu!